Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática, continuando sobre o assunto monômios. Então, monômios é um termo ou uma multiplicação de termos. Então, aqui eu tenho esse monômio 6x² y à quinta. 6x ao quadrado y à quinta é um monômio e ele divide em duas partes. Ele divide no coeficiente numérico, que é o 6, e na parte literal, que é x² y à quinta. Aqui eu tenho menos 1/3 AB, também é um monômio, onde ele divide em duas partes. Menos 1/3 é o coeficiente numérico e AB é a parte literal. Temos aqui também 5,1 y à sexta. É um monômio onde 5,1 é o coeficiente numérico, é o número, e y à sexta é a parte literal, ou seja, a letra. Temos aqui o 10, certo? Que é o coeficiente numérico e não temos a parte literal. E aqui temos 3x² y à quinta, onde 3 é o coeficiente numérico e x² y à quinta é a parte literal. Então, vamos começar falando agora sobre o grau de um monômio. Como que a gente mede o grau de um monômio? Então, aqui nós temos esse primeiro monômio, 6x ao quadrado y à quinta, onde 6 é o coeficiente numérico e aqui eu vou circular a parte literal. Então, qual é a parte literal desse monômio? x² y à quinta. Então, para mim saber o grau desse monômio, então basta somar os expoentes, ou seja, o quadrado e a quinta potência, o 2 e o 5. 2 mais 5. Quanto que é 2 mais 5? É 7. Então, se diz que esse monômio aqui ele é do sétimo grau. Ele é do sétimo grau, certo? Aqui nós temos menos 1/3 AB, onde menos 1/3 é o coeficiente numérico e AB é a parte literal. Ou seja, qual é o coeficiente numérico aqui? É 1 aqui no A e 1 no B. 1 mais 1, 2. Então, se diz que esse monômio aqui ele é do segundo grau, que eu somo os expoentes, certo? 5,1 y à sexta, onde 5,1 é o coeficiente numérico, é o número. Y à sexta é a parte literal, a letra, certo? Então, significa que esse monômio aqui ele é do sexto grau, porque o expoente aqui é 6. Então, se diz que ele é do sexto grau. Então, se diz que esse y à sexta aqui ele é do sexto grau. Que nós temos o 10. O 10 aqui, ele é o coeficiente numérico, ele é o número. Então, aqui eu não tenho parte literal, certo? Então, se diz que esse monômio aqui ele é de grau 0, certo? Porque ele não tem parte literal. Então, o grau dele é grau 0, certo? E por último aqui eu tenho 3x² y à quinta. Qual é o grau desse monômio? Então, 3 é o coeficiente numérico, é o número, e a parte literal aqui, as letras, é o quê? x² y à quinta. Aí é só somar os expoentes. 2 mais 5, 7. Então, ele é do sétimo grau. Esse monômio é do sétimo grau, certo? A gente também analisa o grau de um monômio também em relação às variáveis. Por exemplo, esse 6x² y à quinta. Se a gente for falar assim, em relação à variável x, esse monômio aqui ele é do segundo grau, em relação à variável x, certo? Em relação à variável y, ele é do quinto grau. A gente também pode falar separadamente em relação às variáveis. Por exemplo, esse monômio aqui, 1/3 AB. Só em relação à variável A, ele é do primeiro grau, que aqui tem o 1 em cima do A. E em relação à variável B, também ele é do primeiro grau, certo? Então, o grau do monômio é o segundo grau, porque soma os expoentes.
Mas se for falar o grau em relação à variável, aí a gente conta o número o expoente que está em cima da variável. Então aqui tem o 2, então em relação à variável x ele é do segundo grau, em relação à variável y ele é do quinto grau. Mas o grau do monômio inteiro ele é do sétimo grau, certo? E aqui o grau do monômio todo ele é do segundo grau. Esse monômio aqui ele é do sexto grau, em relação à variável y também ele é do sexto grau, certo? Esse monômio aqui é de grau zero. Esse monômio aqui, em relação à variável x, ele é do segundo grau. Em relação à variável y, ele é do quinto grau. E em relação a todas as variáveis, ele é do sétimo grau, o grau dele completo, certo? Agora nós vamos entender o que são monômios semelhantes, certo? O que seria monômios semelhantes? Monômios semelhantes são os monômios que têm a mesma parte literal. Então aqui eu tenho 10x ao quadrado y e menos 2 terços x ao quadrado y. Tirando o coeficiente numérico aqui, que é o 10, eu tenho a parte literal. Qual é a parte literal dele? É x ao quadrado y, certo? E aqui eu tenho, tirando o menos 2 terços, eu tenho aqui x ao quadrado y. Então, esses monômios aqui eles são chamados de monômios semelhantes, porque ele tem a mesma parte literal, certo? Só muda o coeficiente numérico, que aqui é 10 e aqui é menos 2 terços. Então, ele tem a mesma parte literal. Então, esses dois monômios são chamados monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Aqui tem a mesma parte literal. Temos aqui outro exemplo, ó. 2,5x ao cubo. 2,5 é o coeficiente numérico. X ao cubo é a parte literal, é a letra. Aqui eu tenho 1 meio x ao cubo, então 1 meio é o coeficiente numérico, x ao cubo é a parte literal. E menos 4x ao cubo, então aqui eu tenho menos 4 coeficiente numérico, x ao cubo parte literal. Então esses três monômios eles são chamados monômios semelhantes. Por quê? Porque ele tem a mesma parte literal, certo? Temos aqui outro exemplo, 10x ao quadrado y, onde 10 é o coeficiente numérico e x ao quadrado y é a parte literal. E menos 1/5 x ao quadrado y, onde menos 1/5 é o coeficiente numérico, o número, e x ao quadrado y é a parte literal, ou seja, as letras. Então, se a gente observar, o que muda aqui? Só o coeficiente numérico, mas a parte literal é a mesma, igual. Então, significa que são monômios o quê? Semelhantes. Temos aqui outro exemplo, menos 4a ao quadrado b ao quadrado, menos 4 é o coeficiente numérico, o número, e a ao quadrado b ao quadrado é o coeficiente numérico. Então, aliás, menos 4 é o coeficiente numérico e a ao quadrado b ao quadrado é a parte literal. E 7 é o coeficiente numérico e a ao quadrado b ao quadrado é a parte literal. Então, tem a mesma parte literal. Então, são chamados o quê? Monômios semelhantes. Entenderam? Então, aqui nós temos, ó, não são monômios semelhantes. Por que esses não são monômios semelhantes? Tem aqui 6x ao quadrado y, onde 6 é o número, o coeficiente numérico, e x ao quadrado y é a parte literal, certo? E menos 4. xy ao quadrado, onde menos 4 é o coeficiente numérico e xy ao quadrado é a parte literal. Então, observem que as partes literais são diferentes, porque aqui é x ao quadrado, aqui é x. Diferente. Aqui é y e aqui é y ao quadrado. Então, não é a mesma parte literal. Por isso que esses monômios aqui, eles não são semelhantes, eles são monômios diferentes, certo? Outro exemplo. 2x ao cubo, então 2 é o coeficiente numérico, x ao cubo, parte literal. Menos 1 meio, x ao quadrado, 1 meio, coeficiente numérico, x ao cubo, x ao quadrado, parte literal. E aqui, menos 5/4, coeficiente numérico, e x, parte literal. Então, observem que são partes literais diferentes. Aqui é x ao cubo, aqui é x ao quadrado e aqui é x. Então, não são iguais. Então, não são monômios diferentes. Então, aqui são exemplos de monômios que não são semelhantes, são monômios diferentes. Então, pessoal, agora nós vamos estudar a adição algébrica de monômios, certo? Como que a gente pode fazer essa adição algébrica de monômios? Então, vamos começar lendo esse primeiro problema.
Qual o monômio que representa a área do retângulo ABCD, ou seja, ABCD da figura? Então, aqui nós temos a figura, ó. De A até E, ele mede 5. De E até B, ele mede 3. E de B até D, ele mede X. Como que eu calculo área? Então, lembre-se que a área, como que eu calculo a área? A área eu pego o comprimento vezes a largura, certo? Então, aqui um exemplo. Ó, aqui eu meço 2 e aqui 3, certo? Qual é a área desse retângulo? Ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes 3. Então, vai dar igual a 6. Então, é só ligar os pontos, ó. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, se aqui fosse centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Então, a área seria 6 centímetros quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam 6 centímetros quadrados. Então, como é que eu calculo a área? Basta multiplicar largura vezes comprimento. 2 vezes 3, 6. Aqui eu vou fazer da mesma forma, ó. Aqui eu tenho esse primeiro retângulo aqui, de E até B, mede 3. E aqui de B até D mede X. Então, aqui eu tenho 3 vezes X. Então, qual é a área desse retângulo menor? É 3x. 3 vezes X, 3x. Essa é a área. Agora, aqui eu tenho outro retângulo, que aqui mede 5 e aqui mede X também, que é a mesma comprimento. Ó. 5 vezes X, que aqui também mede X, ó, que é o mesmo tamanho. X, 5 vezes X. Então, vai medir 5x. Então, qual é a área desse retângulo todo aqui? É só somar 5x mais 3x. Eu posso somar porque são monômios semelhantes. Ó. 5x mais 3x. Qual é a área total dele? 5x mais 3x, 8x. Esse é o monômio que representa a área dessa figura, certo? E aqui nós temos outro exemplo. Esta figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com indicação das medidas dos degraus. Qual é a área dessa superfície? Então, aqui eu tenho a primeira superfície, ó. Aqui, ó, esse lado aqui mede 12y e aqui mede x, tá vendo? Ó, x. Esse pedacinho aqui mede x e aqui mede 12y. Como é que eu calculo a área desse primeiro retângulo aqui, ó? Então, é 12y vezes x, multiplica, a área multiplica, né? Então, vai ser o quê? 12xy, certo? Que é 12x vezes y. Coloco na ordem, 12xy. Aqui, esse primeiro retângulo, ó, o segundo retângulo, ó, a medida dele aqui em cima, ó, é 4y. Ele mede 4y, tá vendo? Ó? 4y. E aqui mede x. Então, é só multiplicar 4y vezes x. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 4xy. É a área do segundo retângulo. Agora, o último retângulo aqui, ó, o último retângulo. Quanto que mede aqui? Mede 2y. E aqui mede x. É só multiplicar 2y vezes x. Vai ficar o quê? 2xy. Então, aqui eu tenho a área de todos os degraus. Ó, aqui mede 2xy, aqui mede 4xy e aqui mede 12xy. Que é só multiplicar. Ó, 12y vezes x, 12xy. Calculei a primeira área. Aqui mede 4. Ó, 4y vezes x, 4xy. É a área do segundo. E aqui 2y vezes x, 2xy. A área do terceiro retângulo. Agora é só fazer o quê? Ó, são todos monômios semelhantes. Ó, aqui mede 12, um mede 12xy. O outro mais esse outro retângulo aqui, 4xy e mais 2xy. Aí é só somar. Como eles são semelhantes, você vai somar aqui o 12 mais 4 e mais 2. Ó. 12 mais 4 é 16. E 16 mais 2 vai ser 18. Então, o monômio que representa a área é o quê? 18xy. O xy não muda. Ó. A área é o quê? 18xy, certo? Aqui onde o 18 é o coeficiente numérico, o número, e xy é a parte literal, certo? Então, assim que a gente pode somar os monômios. Então, os monômios, quando eles são semelhantes, eles podem ser somados, igual aqui, ó. A parte literal aqui, ó, xy, xy e xy. Então, eu posso somar 12 mais 4 e mais 2, que vai dar 18xy. Então, aqui eu tenho outros exemplos de monômios semelhantes, ou seja, quem é o coeficiente numérico desse monômio? É 5, que é a parte literal, ax. E desse aqui,
o coeficiente numérico 7, que é a parte lateral, ax. Então, significa que eu posso resolver essa parte numérica, ó, 5 menos 7, porque são semelhantes, certo? 5 menos 7. Quanto que é 5 menos 7? Ó, eu tenho 5, que 5 ele é positivo, e devo 7. Eu tenho R$ 5 e devo 7 na padaria. Se eu tenho R$ 5 e devo 7 na padaria, significa o quê? Que eu vou pagar os 5 e vou ficar devendo 2. Eu vou fazer 7 menos 5 e conservo o sinal do número maior. Então, a resposta aqui, menos 2ax. A parte literal conserva, ó. Então, menos 2ax é a resposta dessa conta. Outro exemplo, ó. 9mn menos 15mn e mais 6mn. Observe que a parte literal é tudo mn, ó. mn é a mesma parte literal. Então, eu posso resolver aqui, ó, resolver os coeficientes numéricos que têm a mesma parte literal. Então, vamos agrupar aqui para ficar mais fácil. Ó, 9mn vai ficar junto com mais 6mn, que é positivo, positivo, e menos 15mn. Esse aqui soma, ó, 9mn com mais 6mn, soma, vai dar o quê? 15mn. Com menos 15mn. Então, 15mn com menos 15mn vai dar zero. Ó. Então, vai dar 0mn, ou seja, que é igual a zero, porque deu um monômio nulo, certo? Onde zero anula o monômio. Então, a resposta vai ser só zero, certo? Aqui eu tenho outros monômios semelhantes com frações agora. Qual é a parte literal aqui? Vai ser ay ao quadrado e aqui ay ao quadrado. Então, tem a mesma parte literal. Então, e 2/3 e menos 7/6 são os coeficientes numéricos. Então, quer dizer que eu posso somar 2/3 menos 7/6, porque tem a mesma parte literal. E como é que eu somo frações de denominador diferente? Tem que tirar o MMC. Então, de 6 e 3, que vai ser 6. 6. Essa parte literal vai ficar aqui da mesma forma, ó, vai ser repetida, ó. Menos aqui 6ay ao quadrado. Tá vendo a mesma parte literal? Aí eu vou resolver como? Divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Pronto, igualei os denominadores. Então, eu posso resolver aqui 4 menos 7. Quanto que é 4 menos 7? Tenho 4 e devo 7. Tenho R$ 4 e devo 7 na padaria. Então, vou pagar R$ 4 e vou ficar devendo quanto na padaria? Vou ficar devendo 3. Então, a resposta é aqui, 3 sexto ay ao quadrado, certo? Como aqui não dá para dividir, ó, 3 sextos, mas dá para simplificar. Então, vou dividir por quanto aqui? Por 3. Vai ser menos 1 meio ay ao quadrado. Essa é a minha resposta final. Então, esse é o monômio final. Então, a soma desses dois monômios vai dar esse monômio aqui, menos 1 meio ay ao quadrado, onde menos 1 meio é o coeficiente numérico e ay ao quadrado é a parte literal. Então, aqui nós temos uma expressão, certo? Com monômios todos semelhantes, ó, x, 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 x e x. Então, significa que pode juntar em um único monômio, formar um monômio só. Essa expressão ela pode ser reduzida num único monômio, porque elas são todas semelhantes. Então, primeiro, eu tenho que eliminar os parênteses daqui, certo? Como é que eu vou fazer? Ó? Aqui tem o menos, ele vai fazer menos e menos, menos e mais. Aqui tem o mais, ó, mais e mais e menos. Então, eu vou fazer dessa forma, certo? Então, vai ficar como? Ó, x, ó, menos e menos, mais 3x. Menos e mais, menos 6x, certo? Pronto, eliminei os parênteses. Mais e mais 7x. E mais e menos, menos 5x. Tá vendo? Fiz o jogo de sinal. Menos e menos, mais e mais, menos. Mais e mais, mais e menos, menos. Agora, para facilitar, eu vou agrupar os positivos de um lado e negativo do outro. Vai ficar assim, x mais 3x mais 7x. É esse e esse. Menos 6x menos 5x. Pronto, agrupei. Quanto que dá os positivos? Aqui é como se fosse um x. 1x mais 3x é 4x. 4x mais 7x vai ser 11x. Menos 6x menos 6x vai ser 11x também.
Então ficou 11x menos 11x. 11x menos 11x vai dar 0x, que é igual a 0. Então, 0x deu um monômio nulo, certo? Um monômio nulo, então, ele é zero, ele não existe, ele é nulo, certo? Então, a resposta é só 0, tá bom? Agora vamos aqui para outra questão, a letra B. 1/2 A menos 1/3 A menos 1/5 A. Observe que todos têm a mesma parte literal, A e A. Então, pode ser reduzido num único monômio, certo? Só que aqui temos frações de denominadores diferentes. Quando são frações de denominadores diferentes, tem que tirar o MMC de 2, 3 e 5, que vai ser... de 2, 3 e 5 vai ser 30, certo? Se a gente fazer a fatoração aqui, ó, 2, 3 e 5, ó, por 2 vai ser 1, vai dar 3, vai dar 5. Por 3 vai ser 1, vai dar 1, vai dar 5. Por 5 vai ser 1, 1 e 1. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 2, 3 e 5 é 30. Então, eu vou colocar 30 para todas essas frações. Aqui vai ficar o A menos 30. Aqui vai ficar o A menos 30 e aqui vai ficar o A. Aí vai fazer assim, 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 1, 15. 15A. 30 dividido por 3 vai ser 10. 10 vezes 1, 10. Então vai ficar 10A. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6A. Pronto. Então agora aqui já está igual, eu posso resolver essa conta aqui, ó. 15 menos 10 menos 6. Quanto que é 15 menos 10 menos 6? Os negativos que tem quanto aqui, ó? É 15 menos 10 menos 6 é 10. Menos 10 menos 6 vai dar menos 16. Então, é 15 menos 16. Se eu tenho 15 e devo 16, eu vou ficar devendo 1. Não é assim? Então, a resposta aqui vai ser igual a menos 1, 30A. Então, esse é o monômio que ele vai ser reduzido nesse monômio. Menos 1, 30A. Certo? Aqui temos outro monômio, ó, menos 1/4 xy, menos 1/3 xy, mais 1/2 xy. Observe que é a mesma parte literal, xy, xy e xy. Então, eu posso reduzir isso aqui num monômio só. Vou tirar o MMC de 4, 3 e 2, que é 12 de 4, 3 é 12, de 12 e 2 é 12. Então, o MMC aqui é 12. Se você tirar o MMC de 4, 3 e 2, igual eu tirei aqui, vai ser 12. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, menos... Então, vou escrever aqui, ó, menos 12 xy menos 12 xy mais 12 xy. Então, eu coloquei o MMC para cada fração. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, o que eu vou fazer? Dividir pelo número de baixo e multiplicar com o número de cima. Ó. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 4, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Pronto, então agora eu posso resolver aqui, ó. Menos 3 com menos 4 com mais 6. Dá quanto? Que tem o mesmo denominador. Menos 3 com menos 4, ó. Duas dívidas. Devo 3 e devo 4. Então eu devo 7, soma, ó. Menos 3 com menos 4, menos 7. Menos 7 com mais 6. Devo 7 e tenho 6. Vou pagar o 6 e vou ficar devendo 1. Aqui eu subtrai 7 menos 6, 1. Então essa resposta vai ser menos 1, 12, x, y. Então esse é o monômio que vai ser reduzido. Então, resolvendo a soma desses monômios, a resposta vai ser menos 1, 12, x, y. Certo? Agora vamos aqui para o último exemplo. Certo? Agora aqui eu tenho parênteses e colchetes. Então, primeiro, o que eu tenho que eliminar? Os colchetes. E observe que são todos monômios semelhantes. Y, 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 y. Então, ele pode ser reduzido num único monômio, certo? Então, como é que vai ficar? Vou resolver aqui, fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos e mais, que está sem sinal, ele é mais. Menos e mais, e menos, certo? E vou conservar, começar conservando. Menos 11y, menos. Abre o colchete, 7y, menos e mais é menos 6y, menos e mais, menos y, menos e menos, mais 3y, certo? Fecha o colchete. Agora eu vou eliminar o colchete, ó, esse menos aqui vai fazer jogo de sinal com todo esse
colchete aqui, certo? Então, eu vou conservar menos 11y, menos e mais, ó, quando está sem sinal é positivo, ó, menos e mais é menos, menos 7y. Menos e menos, ó, esse menos vai fazer jogo com aqui tudo, ó. Menos e menos é mais, 6y. Menos e menos, mais de novo, mais y. Menos e mais é menos, menos 3y. Então, ó, sinal igual é mais, sinal diferente é menos. Então, eu tenho que, se eu tiver aqui, ó, menos e mais, vai dar mais. E menos e mais e menos, vai dar menos, ó. Então, aqui, ó, menos e mais, menos, diferente. Menos e menos igual, mais. Menos e menos mais, que é igual menos e mais, menos. Pronto. Agora eu vou agrupar, ó. Agora aqui já entra na adição e subtração, certo? Eu vou agrupar os negativos, ó. Menos 11y, certo? É menos 7y e menos 3y. Aí sobrou quem aqui, ó? Mais 6y e mais y. Então, negativo com negativo soma e positivo com positivo soma. Aqui já é adição, certo? Menos 11 com menos 7 vai ser menos 18, que vai somar. Menos 18 menos 6, então vai dar menos 21y, certo? E aqui mais 6 mais 1, soma também 7y. E aqui já é diferente, ó, diferente subtrai. Eu vou conservar o do número maior, que é o 21, e 21 tira 7. Quanto que é 21 tira 7? É 14. Então, vai ficar 14 menos 14y. Então, esse é o monômio reduzido dessa expressão, certo? Então, é isso, pessoal. Até mais.